Convidamos também a compor a mesa da presidência de forma virtual. Governador J. Alves, ele que é governador do distrito 4.391. Também para compor a mesa da presidência, convidamos o companheiro Mário Antonino, ele que é presidente do Colégio de Diretores de RI do Brasil. Convidamos virtualmente para compor a mesa da presidência o confrade companheiro Valdemir de Bragança, presidente de honra da Abrol Nacional. Também compondo a mesa a confreira Anaci Bispo Paim, vice-presidente da Abrol Nacional e presidente da Abrol Bahia. Compondo a mesa da presidência a companheira Blanca Bou. Neste ato, ela representa a AURAL, a Academia Uruguaia Rotária de Artes e Letras, primária da América Espanhola, ou seja, a primeira academia, além do Brasil, a ser fundada na América Latina. Compondo a mesa da presidência, o companheiro Paulo Volkmer, presidente da Abrol Mato Grosso, primaz do Brasil. Convido também a compor a mesa da presidência o companheiro Geraldo Maia, ele que é presidente da Abrol Rio Grande do Norte, a última academia a ser instalada em nosso país. E também compondo a mesa da presidência, convidamos Davi Galeano, ele que é presidente da Academia Rotária Paraguaia de Artes e Letras. Também queremos pedir que considere-se a mesa da presidência o companheiro Jorge Villanova, ele que é presidente da Academia Mexicana de Artes e Letras. Academia Rotária, Mexicana de Artes e Letras. Pedimos, companheiro, que você se considere como estando, compondo a nossa mesa da presidência. Passamos a palavra ao presidente Geraldo Leite para proceder à abertura oficial deste nosso encontro. Queridos confrades, na pessoa do diretor do RI, presidente do Colégio de Diretores de RI, Mário Antonino, saúdo todos os presentes. E de modo especial, os presidentes das academias rotárias do Brasil. Para os rotarianos do mundo inteiro, e em particular para os rotarianos da Bahia, o dia 23 de fevereiro é uma data altamente significativa. Encerra 3 efemérides importantes: a criação do Rotary Internacional, a criação da primeira academia rotária do mundo, a Abrol, e a criação do Rotary Clube da Bahia. Em 23 de fevereiro de 1905, Paul Ernst e 3 amigos reuniram-se na sala 711 do prédio United Building, escritório de um deles, no centro de Chicago, para realizarem o que hoje é conhecido como a primeira reunião de um Rotary Club. 75 anos depois, a Convenção Internacional de 1980, realizada em Chicago, coincidiu com o propósito de demolição do edifício United Building. Os rotarianos, impactados com a notícia, compraram tudo o que existia na sala 711 do United Building e reconstruíram
o mesmo ambiente de 1905, em outro edifício, sede atual da maior organização de prestação de serviço em todo o mundo. Somos mais de 1.200.000 associados em mais de 212 países. Quando forem aos Estados Unidos, meus confrades, visitem a sede do Rotary Internacional. Esta é uma maneira de homenagear a nossa instituição. No particular da Abron, devo dizer que a Academia Brasileira de Letras, que hoje completa, exatamente hoje, 11 anos, além de promover a cultura no ambiente rotário, estimula as manifestações artísticas e literárias, cria a memória e a história do Rotary e dos rotarianos, exerce o mecenato, difunde e preserva a língua pátria. Promove a cultura patrocinando atividades artísticas e literárias no Brasil, na América Latina e no mundo. Cria a memória e a história do Rotary e dos rotarianos, multiplicando o número de acadêmicos e de patronos. Exerce o mecenato, divulgando artistas e escritores. Preserva e difunde o idioma pátrio, oferecendo cursos de português e de espanhol a centenas de rotarianos. É assim que a Abron reúne nesta noite os presidentes e suas filiais brasileiras, em número de 30, para comemorando os 117 anos do Rotary, dar início aos eventos comemorativos do primeiro centenário do movimento rotário no Brasil. Animado com o resultado obtido em Cuba, onde, com relativa facilidade, criou o Rotary Clube de Havana, o Rotary Internacional resolveu criar outros clubes na América Latina. Solicitou o apoio de Herbert Coates e Richard Mons, embaixadores dos Estados Unidos no Uruguai e no Brasil. Herbert Coates conseguiu fundar o Rotary Clube de Montevideo, mas Richard não logrou isso. Reuniu um grupo de cidadãos norte-americanos e um ou outro brasileiro. A ata de fundação, assinada em dezembro de 1920, foi recusada pelo Rotary Internacional. Animado com o resultado de Montevideo, Herbert Coates se deslocou até o Rio de Janeiro e, procurando os brasileiros que assinaram a ata de dezembro de 1920, encontrou o apoio apenas em um deles, Herbert Mons, jornalista que, alguns anos depois, seria presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Com o apoio de Herbert Mons, Coates reuniu 17 brasileiros que assinaram uma nova ata de fundação no dia 15 de dezembro de 1922. Estava fundado o Rotary Clube do Rio de Janeiro, cuja carta constitutiva foi entregue em fevereiro de 1923. Foi assim que o movimento rotário chegou no Brasil. Com essas palavras, damos início às comemorações dos 100 anos do movimento rotário em nosso país. Muito obrigado.